Voltamos. Shalom, shalom, minhas irmãs, shalom, povo de Deus. Vem pra mesa, porque tem banquete. Voltamos pra envergonhar o inimigo. A gente já tá acostumado com a guerra. Eu sou uma mulher de guerra, de luta, né? Missionária Denise. Nós não fugimos à luta. Graças a Deus tá aqui a mulher da marcha aqui me dando suporte. Minha mãe, missionária Denise, glória a Deus. As guardiãs, é assim mesmo, minhas irmãs. Quando a gente faz esse trabalho lindo que o Senhor colocou nas nossas mãos, principalmente convidando pessoas para compartilhar o que Deus tem ministrado, essa... Estamos voltando. Compartilhar. Agora vocês me veem bem? Parei de travar? Pelo menos aqui eu me vejo. Agora eu vejo normal. Pastora, consegue me ver bem, pastora? Não. Oh, eu acho que sou eu. Eu acho que é a minha. Deixa eu ver as universitárias, daqui a pouco vem aqui ver se consegue, porque eu não te vi. Deixa eu ver. Mas eu vejo bem, tá? O meu parou de travar. Então, assim eu viro a câmera, assim volta para mim, e eu não consigo te ver. E você me vê, né? Eu te vejo e te ouço bem. Uhum. Mas podemos continuar. A senhora estava contando que é aniversário da igreja, 17 anos. Isso, 14 anos que estão fazendo. Que benção, 14 anos. E vai ser uma benção, vai estar na sexta-feira conosco a pastora Esther Freitas, né, a missionária Esther Freitas, que é uma benção. Domingo, no sábado é um pastor, também ali do Meia, e domingo é um pastor da Nigéria. A gente vai ter uma adoração branca, que o Senhor tem usado assim, tremendamente esses dias, onde toda a igreja vem de branco. Aproveito, né, onde a gente bota as nossas vestes. E assim, tem um impacto muito grande aqui, das pessoas ficarem, o que está acontecendo? O que houve? Esses crentes tudo de branco. E a gente, igreja, tem esse preconceito, né, de vestir branco, porque esquecemos que o branco é a nossa veste. E o inimigo roubou isso da gente. Verdade. A gente acaba deixando essa veste que é nossa de noiva, né, o branco, por conta do preconceito das religiões de matrizes africanas, onde a nossa veste é essa. E aí, quando o Senhor deu essa direção para o pastor, tem impactado muito. Então, uma vez, primeiro domingo, festividade assim, do primeiro domingo do ano, ou a gente esse ano colocou junto da nossa festa, tem impactado e tem sido assim uma bênção muito grande. Esse pastor já faz isso em São Paulo há algum tempo, e o Senhor tem usado muito ele nessa adoração. Então, é um momento de muita presença de Deus no meio da igreja, sabe? E o Senhor, ele habita na adoração, né, Thalita? É verdade. É verdade. Como levita, você é muito usada por Deus nessa área e consegue entender isso. Agora mesmo eu estava meditando e ouvindo uma ministração, e a gente precisa, como igreja, retomar isso, porque no momento de louvor a gente não pode assistir ou consumir, né? Na hora do louvor a gente temos que entregar. Isso faz parte também de uma transformação. A gente precisa passar por essa transformação. Esse momento em que a igreja se reúne no culto, ela não pode assistir o louvor, ela tem que prestar o louvor, ela tem que entregar a Deus esse louvor.
E se a Bíblia afirma que ele habita no meio dos louvores, é depois desse momento da entrega, da adoração a Deus, que ele vai agir e começar a transformação na nossa vida. E aí entra a palavra para os nossos corações que já estão adubados pelo liberar de Deus, pelo manifestar do Espírito através dos louvores. A terra já vai estar adubada para entrar a palavra e começar ou continuar uma transformação, que esse é o maior interesse do Senhor, né? Que nossa vida seja transformada, né? E a todo tempo o Senhor Jesus, ele vem para isso. O Senhor Jesus, ele vai encontrar, como a palavra do Senhor diz, meio-dia, uma mulher samaritana. Ele vai dizer, olha, é necessário que eu passe por Samaria. Ah, mas a gente não tem nem interesse nessa cidade, nós nem temos convivência com os samaritanos, nós não precisamos, não, me convém passar, eu preciso passar, eu vou lá. Jesus vai deixar isso bem claro, é necessário que eu vá. E ele foi por quê? Por causa de uma mulher, ele foi por causa de alguém, e alguém que precisava dele como fonte, do agente transformador que é Jesus. E tudo que nós precisamos é desse encontro transformador que é Jesus. E quando ele se depara com aquela mulher e começa a conversar, se apresentando, né, quem ela é dentro daquilo que ela foi fazer, que foi pregar água, que foi suprir as necessidades dela. Aquela mulher, ela se apresenta no poço, num horário de difícil acesso. A Bíblia fala que era meio-dia, e meio-dia é um momento que para as donas de casa, para as mulheres, tá em casa, tem os seus afazeres, mas por ela ser quem ela era o momento que o poço estava vazio, que as mulheres não estariam ali, que elas não iam ser julgadas, e ela achou esse horário um horário de conforto para buscar a água para saciar as necessidades dela. Jesus, como ele sabe de tudo que eu e você precisamos. Jesus, como ele está atento às nossas necessidades, ele se apresenta na hora que nós estamos disponíveis. Então ele vai naquele momento. E Jesus ele é acompanhado de vários homens, né? A gente sabe que no mínimo com Jesus, além de toda a multidão, ia ter os 12 homens. E ele dá um jeito de dispensar aqueles homens e manda os homens ir para o mercado. Eu fico imaginando, né, esses homens todos no mercado, porque Jesus mandou, ó, vai no mercado comprar alguma coisa. Mas era porque ele precisava ficar sozinho para entrar na intimidade com essa mulher, para levar para a vida dela a transformação. E naquela conversa se apresentando, filha, se você soubesse quem eu sou, verdadeiramente o que você tem buscado todo esse tempo na sua vida não ia ser mais necessário. Ela, mas eu vim buscar água, tu não tem nada. Não, você não está entendendo o que eu vim falar para você. Não é dessa necessidade de água. Eu sou uma fonte que você, como mulher, precisa. E quando ele vai dizer assim, então tá bom, vou esclarecer mais esse nosso diálogo. Vai na sua casa e chama teu marido. E aí ela vai dizer, eu não tenho marido. E que bom que ela disse que não tinha marido, porque hoje nós teríamos muita surpresa, porque a minha oração esses dias, eu falei com a pastora do nosso ministério, é que nós estamos com uma geração que não tem o temor a Deus. Não sei se como pais você ainda não é mãe, né? Por enquanto, mas vai ser. Mas nós, quanto mães, quanto pais, precisamos aflorar na vida dos nossos filhos ou das crianças, porque a Bíblia não vai falar que é só de filhos que a gente vai marcar a vida. Mas vamos marcar a vida de criança. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Então é responsabilidade nossa o acesso a cada criança que está perto de nós. E falar o quê? Da palavra.
e falar dos mandamentos, agregar a eles os conceitos e os preceitos de Deus, a lei do Senhor. Então, a gente precisa criar para essa geração de hoje sobre o temor a Deus. E por quê? Porque hoje a gente sabe que com essa geração, se a gente perguntar quem não tem pecado, atire a primeira pedra, é capaz de alguém levar pedrada. Porque nós queremos passar para os outros ou maquiar uma coisa que nós não somos. E esquecemos que servimos, continuamos servindo, ou falando, ou se apresentando a um Deus que tudo vê. Tudo vê. Com alguém, o que eu faço, ele vê. Longe de alguém, sozinha, na minha casa, eu a qualquer horário, seja cedo ou seja de madrugada, Deus vê. Então a gente não pode esquecer disso. Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. Então quando ele pergunta para essa mulher, vai buscar, ela vai declarar, eu não tenho marido. E ele vai ser bem sincero, porque a coisa que Deus é sincero, né? Ele vai dizer, disseste bem, tu não tens marido. E o que tu hoje está, tu também sabe que não é teu. Quando ele faz essa declaração, e assim, em nenhum momento eu vejo essa mulher constrangida, porque Jesus, quando vai declarar a verdade sobre a vida dela, vai fazer em amor. Vai fazer com toda a gentileza que esse Jesus, que ele se apresenta na palavra. Se você lê a palavra de Deus e Jesus aplicando ela para a nossa vida, você não vê peso que o homem quer colocar sobre a nossa vida. O jugo que o homem quer trazer da palavra, Jesus, ele não faz isso. Jesus veio nos libertar. A palavra diz, uma vez que nós conhecemos a verdade nos libertará. Quando ele se apresenta com essa verdade para essa mulher, ela fica maravilhada, ela olha para ele e diz, esse é profeta. Como que alguém vai dizer toda a verdade que eu tenho, vai pontuar que eu estou fazendo algo errado, eu não me constranjo e vejo que ele é profeta. Jesus não julga. Ele disse, é necessário que eu vá. Ele vai trazer em amor para aquela mulher, que quando ouve aquilo vai dizer assim, eu vejo que tu és profeta. E quem é profeta sabe o melhor lugar para se adorar. Ela, dentro da sua vida, nas tentativas de um relacionamento, né? De manter um relacionamento com alguém, ela já estava no 6º relacionamento, ela está preocupada aonde é o lugar certo de adorar. E Jesus é isso que vai levar aquela mulher. Ei, existe alguém, existe algo mais precioso do que um relacionamento conjugal, do que um relacionamento pessoal. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Deus tem um espaço na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, que só pode ser preenchido por Ele. E algum tempo, como mulher, você pode achar, eu preciso me relacionar com alguém, eu preciso ter um relacionamento conjugal para preencher. Aí você vai ver que não é isso. Eu vou precisar ter um filho, você vai ter filho, não é isso. Eu vou me profissionalizar, você é melhor profissional, e você vai ver que não é isso. Por quê? Porque o que o homem precisa, o que a mulher precisa, é de um contato com Deus. É um contato com Jesus que nos liga a Deus, e a partir daí trazer essa transformação. Ele se apresenta a essa mulher samaritana assim. Quando ela pergunta, aonde é o lugar certo para adorar? Ele vai dizer, não é um lugar. Não é no monte. Não é no templo. Não é no endereço. Deus, ele está à procura de mim, de você, de cada mulher que está aqui nessa live hoje,
de cada mulher que se dispõe a ser transformada por esse evangelho. Ele simplesmente vai dizer: o meu Pai procura por adoradores. Mas tem dois tipos de adoradores. Se ele vai afirmar que tem que ser os verdadeiros, Thalita, é porque tem adoradores falsos. Meu Senhor. É porque tem adoradores fingindo ser adoradores. É porque tem pessoas que pensam ser adoradores e está sendo enganado. E eu quero trazer, em nome de Jesus, uma clareza bem grande para a nossa vida. Nós não podemos esquecer que a maior característica do diabo é o engano. E o que é o engano? O engano não é ele se apresentar com a nota de R$6 ou de R$60, que não existe, e eu e você vamos logo identificar que é falso. O engano do diabo é trazer uma nota de R$50 idêntica à verdadeira. E qual é a diferença? É que a verdadeira é autorizada pelo Banco Central para poder rodar. E a falsa não. E a falsa é alguém que pegou a verdadeira e falsificou. E é isso que o diabo tem feito e enganado a muitos. E ele vai dizer na palavra que se a gente não tiver o Espírito Santo, não tiver esse contato, até os filhos, até ele enganaria até os escolhidos. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar atento aos sinais. A minha avó costumava dizer que se você prestar bastante atenção, por mais que o diabo venha te enganar, ele sempre acaba deixando o rabo dele. Afinal, ele sempre mostra. Esses dias o Espírito Santo me trouxe a palavra. A Bíblia diz que o diabo ele está o quê? Ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é leão. Todo mundo conhece o nome dele como cão, né? O cão, o Satanás, o diabo, mas um cão. Então, quando a Bíblia diz que ele vai rugir como um leão, o cão pode se passar, se fingir como leão, mas não é. Meu Deus. E a gente sabe que o leão é o da tribo de Judá. Se a gente... E ele todo tempo vai o quê? Vai querer nos assustar, vai mandar notícias para nos amedrontar. Se a gente não tiver certeza do que nós estamos ouvindo, do que estamos ouvindo o leão da tribo de Judá, quando o leão maldito, fingido, estiver enganando ou trazendo má notícia, a gente vai ficar com medo. Mas quando a gente está firmado em Cristo e vê que é o leão que, quando ele se apresenta para nos proteger, a gente não vai ter medo. Como é que eu vou ter medo estando protegida pelo leão? Mas eu vou ter medo porque não está o leão, está o cão bramando como leão. Meu Deus. E esse é o engano hoje de muitos. E ele tem enganado as famílias. Hoje eu tenho 2 adolescentes dentro da minha casa e é desafiador todo o tempo trazer a presença de Deus para dentro da minha casa, para dizer não, para dizer isso não é certo, isso não pode, esse conteúdo não agrada a Deus. Você vai ouvindo as coisas no conteúdo desses adolescentes e fala, se vocês são crentes, por que para mim não aparece esse tipo de conteúdo? Por quê? Porque eu não paro para ver, eu não paro para assistir. Então o que vocês estão assistindo, estão marcando a vida de vocês, acrescentando como cristão? E aí eu não posso cobrar deles se eu não estiver fazendo. Eu não posso cobrar deles de ler a Bíblia se eu não estou lendo. Eu não posso cobrar deles se eles estão se enchendo de louvor se eu não estou me enchendo. E Jesus ele vai dizer, olha filha, não é um lugar, é uma pessoa. O meu Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí a gente tem 2 vertentes. A gente tem alguém que é um adorador fingido e que ainda consegue adorar na mentira ou no engano ou na carne, porque vai dizer é espírito, tem que adorar em espírito. Quem não adora em espírito adora na carne. É o tal que a gente sente o arrepio, mas não sente a presença.
Quem sente arrepio está adorando na carne e sai para viver da mesma forma no culto onde ele esteve presente, onde ele teve para transformar, onde a palavra, né, do Senhor, que é a água para nos lavar, nos traz vida, nos conecta com Deus, não acontece nada. Que que o adore em espírito e em verdade. Ou seja, quantos... Não, eu estou ali porque agora para todo mundo eu sou crente, então eu tenho que parecer crente. Não, eu vou à igreja hoje porque é o melhor lugar para estar, é melhor estar com Deus, né? E não ter essa conexão com o Pai. E hoje, através de Cristo Jesus, e se apresenta aquela mulher para transformar a vida dela, eu trago essa reflexão. Nós somos esse adorador que o Pai veio buscar, que Jesus veio sinalizar essa mulher. E quando acaba essa conversa, ela vai dizer para ele, verdadeiramente há um profeta entre nós. E daquela mulher com a vida buscando relacionamento, é levantada uma missionária e vai falar desse Jesus para toda Samaria. E vai levar esse evangelho de alguém que, se você e eu olhar, mostrou, e ela vai dizer assim, alguém que falou da minha vida. A Bíblia vai dizer que ela vai declarar alguém que falou verdadeiramente quem eu sou. Hoje em dia, se a gente for falar para alguém que a gente vê que é mentiroso, você é mentiroso, as pessoas saem da igreja. Verdade. Se a gente for falar assim, olha, você é uma pessoa que precisa olhar o teu caráter, comprou, tem que pagar, aí tá me chamando de caloteiro, sai da igreja. Se a gente for falar para uma mãezinha, filha, você precisa ser mais firme na educação dos seus filhos. Poxa, será que eu estou ensinando, será que meus filhos são mal educados? Sai da igreja. E Jesus, ele veio ensinar a palavra, veio dizer, olha, eu estou aqui, ele veio, e se eu sou seguidora de Cristo, se você é seguidora de Cristo, precisamos o quê? Ensinar isso, e hoje está muito difícil. A gente, além de usar, você é terapeuta hoje, né? É tanta coisa que a gente tem... Você, eu sei que a tua mãe, a Márcia, linda, na hora de corrigir, eu procurava a palavra Thalitinha, ô filhinha, vem aqui, amor. Não! Olha, garota, sai daí agora para mim não quebrar essa tua... E hoje a gente tem que procurar palavra para falar com criança, para não traumatizar, porque é o que a sociedade tá... Não, gente. E a criança está fazendo uma leitura e diz, não tem autoridade. E está mandando na casa. E está fazendo, está acontecendo. Criança que com 4, 5 anos, a mãe está dizendo assim, ele tem um gênio forte. Não. E a gente precisa em Deus, que vai nos ensinar. Deus, ele não dá mole para filho nenhum, gente. Como diz a pastora Patrícia, né? A pastora que é uma bênção lá na igreja, ela vai dizer assim, na minha vez Deus não dá mole. Eu não sei por que dá mole para tanta gente, faz toda errada na minha vida. E é desse jeito, para mim também. Para mim ele já chega, filha, o caminho é esse, ó, a cartilha para mim sempre foi bem clara. Mas por quê? Por conta do temor, Thalita. Meu Deus. E a palavra vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E se a gente olhar essas pessoas que não têm o temor a Deus, são tolas. São pessoas que realmente a gente não pode dizer ou falar, olha, se você deixar de comprar tanto, a sua vida vai fluir melhor. Porque não aceita correção, não aceita o mundo, né? O mundo, tá no ditado do mundo. O mundo diz que se conselho for bom, a gente vende, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o conselheiro. E se eu tenho que seguir a Cristo, eu tenho que aconselhar quem está à minha volta. E aí, quando a gente vai dar um conselho para alguém vendo de fora o que a outra pessoa não vê,
a gente é mal interpretada, e aí, filho, só Cristo, né, que já está usando a minha, a tua vida, a vida de pessoas para poder trazer essa pessoa para o caminho da transformação, o Espírito Santo. Tem coisa que é melhor de deixar o Espírito Santo fazer, convencer, porque se a gente for falar, né, tem coisa que fala assim, não, eu não vou fazer o papel do Espírito, para essa pessoa aí, vamos deixar o Espírito Santo convencer, porque eu não quero entrar nesse negócio de convencer quem não quer. Quem não quer, tem gente que não quer. Tem mulher que já determinou que não quer passar por uma transformação. E o evangelho, que significa boas novas, é o tempo todo transformação. É por isso que Jesus, no primeiro milagre, vai fazer num casamento uma transformação. O primeiro milagre de Jesus é uma transformação. O primeiro milagre de Jesus é uma transformação incrível. É transformar a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus na terra. Quando ele vai mostrar o poder que ele tem, ele vai fazer uma transformação. Hoje é todo um processo, né, que a gente sabe da fermentação da uva, da fruta uva, para um vinho. É um tempo, tem uma fermentação, tem uma colheita. Gente, só o fato de ter uma colheita e naquele dia só ter água já é incrível. É incrível. O poder que esse Jesus tem é incrível, gente. E tudo que nós precisamos é nos conectar a Deus e pedir para Jesus. E ele é poderoso. Quem da água sem ter uva transformou em vinho é poderoso para transformar nossa vida também. É poderoso para tudo aquilo que nós precisamos, para tudo aquilo que a nossa vida, seja na área da saúde, seja na área emocional. Quantas mulheres precisando de saúde emocional? Quantas mulheres precisando de um fortalecimento espiritual, um fortalecimento emocional? Por quê? Porque entregou as suas emoções a algo ou a alguém e se frustrou. Alguém, um relacionamento, a algo, um preenchimento, né? Vamos dizer que uma mulher hoje tem uma vida emocional abalada, frustrada, é alguém triste, é alguém ansiosa, porque botou a expectativa dela em ter uma casa própria e ainda não conseguiu uma casa própria. Tá. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, ele realiza sonhos. E dentro desses sonhos, a gente vai basear numa caminhada, né? Você que quer tem um sonho da sua casa própria. Eu tenho um caminho para conseguir essa casa própria. Eu preciso de um trabalho, tudo uma lógica. Eu preciso de recursos, eu preciso de crédito, eu preciso de juntar esse recurso, eu preciso de ter um nome para poder, na hora de conseguir isso, e o Senhor, ele vai ajudar nesse caminho. Mas se eu ficar só falando eu quero uma casa própria, eu não vou ter. Mas isso não vai impedir de eu ver a mão de Deus. Eu costumo dizer que tem mulheres cheias de Deus, usada, profeta de Deus na terra, que vai continuar morando numa casa humilde, dentro de uma comunidade. Deus vai usar tremendamente lá e não vai viver uma casa própria, uma casa linda. Não. Por quê? Porque não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu, gente, salvação. Deus prometeu uma vida em abundância, uma vida física, uma vida emocional estabilizada. Jesus não, pelo contrário, vai dizer, olha, você quer me seguir? Deixa eu te falar, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça.
E muitos querem a casa linda, maravilhosa, e se frustra porque ainda não conseguiu, sem ter feito tudo isso para alcançar. Sem ter trabalho, sem ter juntado, sem ter deixado de gastar, sem ter deixado de passear, sem ter isso tudo para juntar o recurso. Sem nem ter nunca juntado os documentos para ir na Casa Minha Vida. Às vezes já tem até lá uma liberada e a pessoa não faz. Meu Deus. Colocou a sua esperança em alguém. Vamos lá. Um esposo, idealizou a sua vida no melhor casamento. Não, gente. Não faça isso. Não tem ninguém nesse mundo capaz de trazer felicidade para ninguém. A nossa felicidade, a Bíblia diz, a força, né? A alegria do Senhor é a minha força. Quando nós estamos fortalecidas em Deus, nós somos alegres. Quando nós temos fé e olhamos que é a certeza das coisas que se espera acontecer, a gente se alegra. Então, quando eu boto isso, eu vou falar uma experiência que eu tive, porque eu esperei mais de 10 anos para ter filhos. As minhas filhas não iam trazer a minha felicidade, eu já era feliz. Dentro dessa frustração de não poder gerar esse tempo, de olhar todo mês, a nossa visita mensal e ver a frustração, esse mês não aconteceu, eu me entristecia. E minha maior preocupação era desenvolver doenças psicossomáticas, doenças emocionais, desencadear, né, o que eu vi minha amiga fazer, que foi uma gravidez psicológica. E, gente, o psicológico é algo tão sério, que é realmente capaz de fazer você ver o que não existe. Você ver pessoa do teu lado quando não tem pessoas é algo sobrenatural. Você vê a tua barriga crescer e sentir tudo que uma grávida sente, porque a tua cabeça já idealizou que você está grávida, é algo surreal. E isso acontece. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu vou viver o que Deus tem para mim e Ele vai me ajudar a viver o que eu também for buscar, né? Porque, como eu dei o exemplo da casa própria, Ele vai me ajudar a buscar isso. Ele vai me ajudar a trazer o meu sonho à realidade. Ainda está na minha fé, eu almejo aquilo. Mas eu vou buscar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou trabalhar, eu vou fazer uma hora extra, né? Eu vou agregar coisas, eu vou pegar, não vou sair, eu não vou comprar isso, aquilo, porque eu tenho esse. Ele vai me ajudar nisso. Então, quando eu tenho algo agora, isso é concreto, eu quero algo concreto, mas quando eu tenho algo abstrato que depende de Deus, era filhos, só Deus dá filhos. Eu boto em Deus, eu para ser feliz tenho que ter um relacionamento, uma amizade sincera. Vou botar uma amizade. Eu não tenho amigos, gente, ninguém me entende, ninguém me quer, eu sou uma pessoa. Tá, então, você não tem amigos ou você não quer amigos? Eu quero alguém que me ligue todo dia e tá. E por que você não pode ligar? Eu tive um encontro esse ano. A irmã e outra perdeu a mãe, né? E a minha palavra para as duas foi: você perdeu uma irmã, você pode trazer outra pessoa para esse lugar. Você perdeu a mãe, você pode trazer uma senhorinha que tem lá na tua igreja perto para ser sua mãe. Pastora, mas não vai ser, não vai nunca ser. Mas se você precisa disso, de alguém, faça de alguém. Agora a pessoa, meu esposo, o pastor, fala assim, como saber o que o calado quer se o calado cala? Então, olha que coisa linda. Alguém ouvir, olha, eu perdi minha mãe, que era muito especial. E você, assim, tem a faixa etária, tem um jeitinho. Aí, será que eu posso mimar um pouquinho? Será que eu posso abraçar um pouquinho? Será que eu posso ligar no Dia das Mães? Gente, você está colocando alguém, né, num lugar daquele que você sente que tem uma falta. Se tem uma falta, preenche. Se você não consegue
preencher em Deus. Eu sou uma pessoa que eu preencho muita coisa na minha vida com Deus, com a palavra, com louvores, né? Graças a Deus, eu tenho meu esposo, eu tenho minhas filhas, eu tenho um momento sozinho, eu tenho um momento com minhas amigas, coisa boa. Esses dias, minha irmã esteve aqui com meu irmão, com o pessoal da congregação de Minas, passou o Natal, Ano Novo aqui em casa. Eu amo casa cheia, a gente passeou bastante, curti esse momento com alguém, dizer, foi muito bom estar com vocês. Mas, gente, se tiver, amém. Se não tiver, amém também. É um momento com você. Acorde para você. Leia a palavra para você. Fale com Deus sobre você, sobre as suas questões. Olha, hoje eu não estou assim, eu preciso mudar isso. Viva para você. Tenha um momento seu. Estava falando com as minhas filhas esses dias, né, de uma frase que eu li. Seja você o amor da sua vida. Se eu for o amor da minha vida, todos os outros vão agregar a mim, vão somar. Agora, se eu der o amor que eu tenho para outra pessoa e se não for correspondido, é a maior frustração que existe. E Jesus, ele veio para fazer isso, para dizer, olha, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Você precisa ter esse amor para agregar os outros. Você precisa se encontrar para poder agregar outros. A palavra do Senhor, ele vai sempre falar isso, e colocando o quê? Deus sobre tudo. Deus sobre todas as coisas. Deus sempre será o nosso primeiro projeto, nossa primeira busca, nossa primeira entrega. Amanhã eu começo o culto profético das quarta-feira. Eu mandei um versículo para minha irmã, a pastora Virgínia, que eu amo demais, e disse em Provérbios, né, dizes que vai dizer, consagra o teu projeto, né, consagra ao Senhor tudo que é seu e vai ser tudo bem sucedido. Então, janeiro tem essa aproximação, desse começo de ano, né, da gente entregar, da gente consagrar a Deus tudo que a gente quer, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todos os nossos pedidos. Entrega, consagra, Senhor, isso aqui é teu, eu preciso entregar aquele que pode, aquele que governa, aquele que controla, aquele que sabe o melhor caminho, e não tem como se frustrar. Se a gente consagrar, se a gente entregar, se a gente disser é teu, não tem como dar ruim. E Jesus veio esclarecer isso. Quando ele vai fazer essa transformação num casamento que não tinha mais condições daquele casal distribuir alegria, porque o vinho na Bíblia representa alegria, né? E Jesus vai dizer, em algum momento no casamento, em algum momento no relacionamento, pode sim acabar a alegria, pode sim acabar a motivação, mas se eu tiver sido convidado, eu posso trazer alegria novamente. Eu posso trazer alegria novamente. Pode ser no finalzinho. E quando ele faz, a Bíblia diz que ele faz o melhor. Ele vai dizer, né, que quando leva o vinho pro profissional que sabia degustar e dizer se era bom ou se era ruim, o profissional vai dizer assim, nossa, vocês, tiraram onda. Tem gente que no finalzinho da festa dá qualquer coisa, porque as pessoas já não sabem definir o que é bom, o que é ruim, mas vocês manteve até o final, servindo do melhor vinho. Jesus não dá nada ruim para ninguém. Jesus jamais vai transformar algo na minha vida, na tua vida, para coisa ruim. De jeito nenhum. Se ele
se ele é o convidado para a minha vida, se ele é o convidado na minha vida, se ele é o convidado da sua vida, se ele está presente conosco, ainda que falte algo, ele é poderoso para transformar no melhor, sempre no melhor. Então, e o Senhor Jesus, naquilo que ele veio, né, na terra propor, que é uma vida abundante e que é uma vida eterna, possa alcançar isso na nossa vida. As outras coisas a gente vai agregar, pessoas a gente vai agregar. Eu amo as minhas filhas, mas eu crio ela porque elas têm Deus para viver. Eu amo meu marido, e até meu marido, enquanto decidir estar casado comigo, eu vou estar casada com ele, né? Porque a gente não pode mandar no sentimento de ninguém. A minha mãe, enquanto quiser cuidar de mim, enquanto Deus tiver ela aqui na terra, vai estar agregando esses valores comigo, a gente vai estar junto. Meus irmãos, enquanto estiver na terra, a gente tem essa amizade, né? essa parceria, negócio de passear, vai estar agregando na minha vida. Mas a prioridade tem que ser Deus. Jesus tem que estar comigo no meu barco. E aí as demais coisas a gente sabe que ele acrescenta. E a gente vai ter uma vida assim. É para isso que ele nos chamou, uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida abençoada em todas as áreas. Todas as áreas. Isso tudo para nos levar a ter uma vida eterna. Por quê? Porque ele não nos prometeu uma vida aqui na terra. Ele nos prometeu uma vida eterna com ele. Céus e terra passarão, mas a palavra dele, que todo tempo é justa, é verdadeira, vai nos levar a uma eternidade com ele. A gente tem que viver aqui nessa terra, sendo assim transformada, né, para ter uma vida eterna com Jesus. E a nossa maior preocupação é essa. E pessoas são usadas para isso, para ganharmos ou perdermos a vida eterna. Infelizmente, pessoas vai estar sempre no na nossa vida, para nos levar a Deus, para nos aproximar de Deus. Se você olhar para pessoas, ou se você romper relacionamento, né, criar mágoas, ressentimentos, inimizade e tal, você sabe que isso tudo te afasta de Deus. Pessoas têm... e vai dizer assim, como pode alguém não amar o próximo que vê e dizer que ama a Deus que não vê? A Bíblia fala sobre algo que, né, a gente... Todo tempo Jesus vai dizer que a gente deve orar, pedir perdão, e nossos pecados ele é lançado no mar do esquecimento. O mar ele é muito profundo, para que ninguém vá lá buscar o que ele já lançou no mar do esquecimento. O diabo que é o tempo todo aquele que vai acusar daquilo que o Senhor já te perdoou. Mas ele vai falar também que ele é a videira, né, que ele é a videira verdadeira, que Deus é o agricultor, mas a Bíblia traz algo sobre o que muito de nós mulheres temos vivido e precisamos, através do Espírito Santo, deixar ele nos transformar, fazer, que é arrancar a raiz de amargura. Existe uma raiz que não é para crescer, ainda mais enraizar, que se chama amargura. E o que é amargura? É algo mal resolvido, que amargou a nossa vida, que entrou sobre, falando de amarga, ele sente pela boca. Foi alguma palavra que não digeriu, que entrou no nosso subconsciente, que tem trago uma dor, que tem causado uma amargura, que tem enraizado na nossa vida. E quem sabe daqui a pouco
nada pra gente, a vida não tem cor, a gente olha para um sol, não consegue ver a beleza, a gente está numa praia, não consegue admirar por conta de uma amargura. Mas o doce espírito que tem frutos maravilhosos, é aquele que tem poder para transformar, para trazer, para curar todo tipo de amargura, todo tipo de palavra que afetou a nossa vida, que marcou, né? Igual a irmã colocou, que amarga a alma, todo esse tipo de palavra, de atitude, de gesto, toda quebra de aliança, toda traição, tudo isso o Espírito Santo tem poder para curar e libertar a nossa alma, trazer paz e trazer refrigério sobre a nossa vida. Ele tem esse poder, ele é o agente transformador do ser humano. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, é o agente transformador da nossa vida. E é tudo que é transformada, né? Esse ministério lindo que você tem é a proposta desse ministério. Transformar a vida, transformar as mulheres para um novo de Deus, para um novo de Deus. Glória a Deus. Palavra poderosa, pastora. Amém. Só há transformação quando nós somos confrontadas. Não tem jeito. Nós já nascemos com algo ruim dentro de nós. Nós já nascemos com a natureza adâmica. Então, Isso. nós vamos voltar à forma que Deus nos fez. Então, há esse confronto, mas essa transformação é para nos edificar, nos fazer melhor. Eu disse ontem aqui na live que esses 2 anos têm sido os 2 melhores anos da minha vida, porque por muitos anos eu fugi do que Deus tinha. Deixa para outro, eu fico nos bastidores, eu fico na sentinela, eu ajudo aqui. E aí eu tardava o que Deus tinha para mim. E a senhora falou com muita propriedade que tem coisas que Deus promete, mas é necessária a nossa ação. Sim. Então, se eu me movimentasse, eu não viveria coisas que eu vi nesses 2 anos. Eu vi coisas que eu não imaginava. Mas eu só comecei a ver a partir do momento que eu parei de viver a minha vontade e a vontade dele. E aí eu comecei a ser obediente e agir. Aí quando eu comecei a agir, as coisas começaram a fluir naturalmente. Amém. Amém. E é dessa forma. Ele vai dizer que ele é o caminho. O desafio de seguir a Cristo é quando ele vai dizer, quer me seguir? Então eu vou te ensinar. Se você não sabe, eu também vou te ensinar. Ele vai dizer, vamos lá, vem após mim. Ele está na frente. Um grande desafio do ser humano, ninguém quer ficar atrás de ninguém. Eita! E Jesus já vai dizer, eu tenho que estar na frente. Agora o desafio maior, ele está na tua frente e você não está vendo. Ele é invisível, como diz a pastora Patrícia lá do ministério, mas é real. Você não vê, mas ele está na frente. Então tá, vem após mim, Jesus está na frente. Em algum momento, seguindo a Jesus, você vai precisar negar a si mesmo. Vamos. Domingo, um sol maravilhoso. Dia de adorar. Onde Jesus vai estar? Qual o caminho que Jesus vai me levar? Será numa praia gostosinha? Acho que é hora de negar a mim mesmo. Eu preciso adorar. Negou? Não. E o que me chama a atenção, é proibido ir para a praia? Não. É proibido domingo estar na praia? Não. Porque tem hora que a gente vai ter escolha, mesmo no que é lícito. A Bíblia diz, tudo me é lícito. E será que tudo convém? Ela falando assim, no dia de chuva, então, eu falei do sol, mas vamos no dia de frio, de chuva, dominguinho, baixo do edredom, você seguindo a Cristo, ele levanta
para ir para a igreja. A gente não pode esquecer que quando ele ressuscita, que é domingo, a primeira coisa que ele faz é se apresentar na reunião dos crentes que está com a porta fechada. Domingo de tardinha, lugar da reunião, lugar da oração. É domingo, ele ressuscita, ele entra e diz, Pai seja convosco, todo mundo com medo, porta trancada. Ele não pede, não, ele entra e diz, Pai seja convosco. Depois Tomé diz o quê? O mestre veio. Não veio, eu quero ver. Quer ver? Eu tenho que botar. 8 dias depois é quando? Domingo de novo, de tardinha, onde Jesus está? No culto, gente. Que a gente quer seguir do nosso jeito, do nosso modo. Será que a gente não está sendo enganada aí pelo sujo? Eita. Será que a gente não está recebendo uma nota de 50 falso? Aí ele vai dizer, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Nessa caminhada que ele vai chamar como jornada, que vai dizer, nessa corrida que não é proposta. Vamos lá. Uma caminhada, uma bolsinha, uma bag, dependendo para onde a gente vá, não tem uma hora que vai cansar no ombro. Mas não é uma bag, é uma cruz que ele vai dizer, que a gente precisa carregar. Uma cruz. É fácil. Não é fácil não, gente. É desafiador seguir a Cristo. Mas tudo isso para quê? Para um céu de glória. Um céu, um evangelho que é bênção, que ele vai dizer, ei, tá aflito, vem, eu troca o teu fardo pesado pelo meu que é leve. Ei, então tudo nele, com ele, tudo se torna mais leve. Ele vai garantir, comigo você pode fazer tudo, sem mim nada podeis fazer. Comigo você pode fazer tudo, sem mim nada podeis fazer. Aí a gente abandona ele para fazer do nosso jeito, para fazer a nossa vontade, para fazer o que a gente quer. Aí foi o que você falou, quando ele sendo o caminho, aí ele está na frente. Aí tem hora que a gente vai olhar assim e vai dizer, não, hoje eu preciso negar a mim mesmo. Ele disse, é nisso aqui, eu vou negar, eu vou continuar seguindo, ele está indo. E tem uma cruz que eu não posso deixar. Tem um propósito, tem um chamado. Né? Pastora, eu ainda não sei qual é o meu chamado. O seu chamado é de pregar. Todos nós temos chamado de pregar. Você pregou hoje. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é o que ele vai mandar. É o mandamento dele para todos que estão em Cristo Jesus. E é o quê? E levar boas novas. Como é que eu vou levar uma boas novas se eu tenho uma frustração e vou dizer assim, não acontece na minha vida? Como é que eu vou pregar o evangelho se a minha doença ou a minha enfermidade é maior do que o que eu vejo que Deus faz? Deus não é menor porque eu tenho a enfermidade. Por que eu tenho essa enfermidade? Tem enfermidade, o dia mal chega para todos, né? Ele vai dizer, por que ele veio cego? Não, ele veio cego para que a glória do Senhor se manifeste nele. Mas e aquele paralítico? Ele vai curar, vai dizer, tu vigia, para que não venha sobre você coisa pior. Então tem coisas que sobrevêm para o nome dele ser glorificado, mas tem coisa que a gente busca. Eu lembro que quando minha mãe tinha uns 35 anos, 33 a 35, ela descobriu hipertensão. Eu devia ter entre 14. Eu fui ver por que a pessoa tinha hipertensão. Que dali para lá, ela passou a beber um remédio todos os dias.
E aí eu fui ver que estava junto da alimentação, de uma vida que você precisava ter um descanso, não era preocupada com tudo, nem tudo é ferro, é fogo, aquela coisa toda. Eu comecei a observar isso, eu não quero isso para minha vida. Hoje eu fiz 50, eu não tenho pressão alta. Então, a gente precisa... o que eu tenho que comer? Qual é o tipo de alimentação que eu tenho que ter? Essa gordura toda que eu tenho ingerido no meu corpo vai trazer o quê? Que benefícios vai trazer? Ele vai curar todo tipo de enfermidade. E agora uma pessoa enferma, ela serve ao Senhor da mesma forma que uma sã? Não. E aí, mas pastor, eu já vim com essa enfermidade para o Evangelho. Ele tem poder para curar. Mas ele, quando ele vai dizer assim, ide por todo mundo, não é que a África vai te alcançar. O teu mundo é teu vizinho. O teu mundo é a tua casa. O teu mundo é o teu trabalho. Você tem alcançado esse mundo com o Evangelho? Então, com a minha limitação hoje da minha perna, da minha pressão alta, diabetes, seja o que for, aonde eu alcanço, aonde eu chego, eu tenho alcançado, o Evangelho tem sido alcançado através de mim, que Deus manda pregar. O meu testemunho é uma pregação, o seu testemunho é uma pregação. O Salmo 91 é uma pregação. Se você soubesse o Salmo 91, chegar perto de alguém, você já prega. Você está num lugar que dá meio-dia, gente, melhor oração que tem é a oração de meio-dia. Para quê? Para acabar com a mortandade. Meu Deus. Que a Bíblia diz que dá ao quê? Meio-dia, um espírito de mortandade que assola o meio-dia. Agora eu pergunto para vocês, a gente recebe notícia de morte de manhã, de tarde? A ordem é dada a meio-dia pelos espíritos malignos. E vai assolar. E na madrugada ele é alcançado o objetivo e chega a notícia de morte. Então a quebra, o portal da oração para a saúde e para a vida é meio-dia. Quando tem alguém enfermo, gente, meio-dia, dobra o joelho e pede a Deus. E quebra todo o mal. E expulsa com autoridade esse espírito, né, essa mortandade que sai para assolar meio-dia. Mas tudo isso a gente precisa o quê? Meu Deus. A gente tem o mundo espiritual, né, como eu disse, e temos o quê? O mundo real, o mundo físico. E respeitar isso. Existe o mundo espiritual, existe o mundo real. Eu não posso viver no mundo da lua. Eu não posso viver o tempo todo, né? Eu tenho aqui, a Bíblia diz, você está no mundo, eu sou uma mulher casada, eu tenho responsabilidade com a minha casa, eu tenho responsabilidade com as coisas do mundo, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que pagar a água, isso faz parte do quê? Do mundo. E Jesus vai dizer, ei, ó, dê de Deus o que é de Deus e dê do mundo o que é do mundo. Aí eu quero viver só do céu. Aí eu quero viver só do espírito, do espiritual. Aí todo mundo vai dizer, está alienado. Não. Céus e terra, tem que estar em alinhamento. Para quando a gente for falar, ter autoridade e acontecer. Esse é o grande desafio do crente. É estar atrelado à palavra de Deus no físico e no espiritual. Isso Jesus vai estar ensinando todo o tempo, né? Jesus ele faz o primeiro milagre lá nas bodas de Caná, mas ele antes disso vem desde os 12 anos na sinagoga ensinando a humanidade o que realmente é estar em Deus, o que é estar no mundo do espírito, o que é tocar o mundo espiritual. E tudo isso através da palavra. Tudo através da palavra. Quando a gente segue ele, igual você disse, assim, quando eu comecei a fazer
até essa atitude, né, daquilo que o Senhor tinha, no chamado que Deus tem na sua vida de cuidar. Eu conheci você, uma florzinha, né, me apaixonei, estilosíssima, e era notório o chamado que Deus tinha e tem na sua vida. Eu podia não ter feito? Podia. Ele ia usar alguém para fazer. Mas quando ele encontra alguém como você disponível para fazer o que ele agregou, o que ele projetou, e você diz sim, Senhor, as portas se abrem de uma forma maravilhosa. E é pequeno? Não, não é pequeno, é do tamanho do que ele projetou para a tua vida e vai ter um crescimento gradativo conforme as experiências que nós temos. E isso foi assim na vida de Jesus. Né? Se ele começou, e a vida de Jesus na Terra foi uma vida gradativa, por que que a nossa não vai ser? A gente precisa ter essa sensibilidade em Deus, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A gente não pode pular fases, né? A gente não pode pular fases. Quando a gente pula a fase, a gente volta para o começo do jogo. Aí fica mais difícil. Começar tudo de novo fica mais difícil. Então, vamos na nossa fase um pouquinho de cada vez. Maravilha, meu Deus. Deixar eu ficar a tarde toda, porque ele está se alimentando, né? Que maravilha. Cada palavra, pastora, e como Deus é maravilhoso. Amém. Quero pedir para você estar orando pelas irmãs, mas antes disso, dá um endereço novamente da igreja, que essa semana vai estar em festividade, a rede social da pastora. Então, a gente, sexta, sábado e domingo, começa a festividade de 14 anos da Assembleia de Deus Carmesim. A gente fica aqui em São João de Meriti, perto do Shopping Grande Rio, né? Aqui tem 2 postos de gás, um de frente para o outro, conhecido um como Posto Carinhoso, e a igreja fica bem atrás desse Posto Carinhoso. Quem vem de São João, Pavuna, que faz aquela uma voltazinha ali no centro de São João, que passa pelo Guanabara, Praça do Skate, vai pegar essa reta para o Shopping Grande Rio, que passa pertinho da casa da nossa igreja, né, do nosso ministério, que vai ter esses dias de festividade que será uma bênção. E eu conto com a presença. Se você tiver dúvida, pode vir no meu particular, né, Valéria Gomes, pastora Valéria Gomes. Eu vou estar passando o endereço direitinho. E um beijo no coração, Deus abençoe. Vamos orar sempre. Amém. Glória a Deus. Pessoal, fica à vontade. Tá. Um beijo na sua mãe. Amém. Orar pelas irmãs, né? Em cima de tudo que Estou vendo aqui a missionária Denise, está na live conosco. é uma querida. Uma linda. A minha irmã, eu vi aqui, uma jovem que eu sou apaixonada lá da igreja, que é a Renata. Eu não sei se ainda continua também a Aline, que é uma amada lá da igreja. Deus abençoe todas vocês. Essa Adriana, a Regina, eu não conheço, mas Deus abençoe a sua vida, né? Seja muito bem-vinda aqui. Que você possa ter recebido do Senhor todos que esteve conosco nessa live. Que o Senhor possa ter alcançado a sua vida. E que Ele traga transformação, porque o Evangelho é transformação. Ainda que você não esteja vendo, né? Como disse o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Ainda que você abra a geladeira e não veja carne. Hoje, vamos fazer essa passagem contemporânea. Ainda que você abra os armários e não tenha os cereais. Ainda que você olhe para o seu corpo e não tenha a saúde que você precisa. Todavia, se alegre no Deus que já te salvou, que tem motivo para te alegrar.
e que você seja potência de Deus sobre a terra para falar desse evangelho transformador, que não depende de homem, de circunstância, de coisa alguma, para continuar operando milagres. Ele é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida. Eu te convido a orar. E nessa oração já quero dizer que tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz que se dois concordar sobre algo na terra, o Senhor concorda no céu. Eu faço esse alinhamento agora, em concordância com o convite que a Thalita me fez para abençoar a sua vida. Em concordância com esse ministério transformado da missionária Thalita, que o Senhor tem trago vida para essas mulheres. Eu quero orar por vocês. Eu quero concordar com toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional. Eu quero concordar com toda a prosperidade do céu sobre você. Eu quero concordar que o 2025 seja o melhor ano da tua vida sobre a terra. Que você possa colher, neste ano que nós estamos profetizando, um ano da colheita, colher em Cristo Jesus toda sorte de bênção. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. Bênção é alegria, bênção é vida, bênção é prosperidade, bênção é está sobre nós uma abundância. Senhor, eu te peço nessa tarde, Pai, em unidade, Senhor, com a missionária Thalita. Deus, nós te pedimos nesta hora que tu venha abençoar neste momento, Senhor, a cada mulher que se encontra nessa live, que passou, que assistiu, Senhor, que conectou em algum momento a esse convite, Senhor, que chegou em cada coração. Aquelas que pôde estar e a que não pôde estar, mas que desejou estar, alcança. Senhor, eu te oro nessa hora, que o teu evangelho comece a trabalhar nesse terreno fértil, aonde, Senhor, venha fazer crescer, Pai, uma árvore frutífera, abençoada, aonde essas mulheres venham colher, através do teu Espírito Santo, vida, e vida com abundância. Uma vida, Senhor, abençoada em todas as áreas. Eu quero entregar a vida emocional, a vida profissional, Senhor, a vida espiritual, a saúde, Senhor, a vida conjugal, a vida familiar, Senhor, desta mulher em tuas mãos. Eu declaro, Senhor, através de Cristo Jesus, que veio ao mundo e que se entregou, que para nos dar vida, que nós possamos ter uma vida abundante em ti. Eu te peço, Senhor, que tu venha continuar conduzindo a nossa vida, porque nós servimos a ti. E eu declaro que todo mal, todo espírito contrário ao de Deus, toda sedução, todo espírito do engano, todo engano, Senhor, todo falso, Deus, que tem se levantado contra nós, seja agora repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que tu venha descortinar o inferno, os demônios, Senhor, e aqueles, Pai, que são usados, Deus, para tirar as nossas vidas do teu propósito. Senhor, todo sentimento contrário ao teu. Deus, nós sabemos, Pai, quantos relacionamentos abusivos. Senhor, quantos relacionamentos homoafetivos. Senhor, quantos relacionamentos violentos. Deus, através do poder que é em Cristo Jesus, eu te peço nessa hora que tu venha trazer libertação, Senhor, para essas vidas. Traz, Senhor, clareza. Que assim, Deus, como a tua palavra diz, que havia uma mulher chamada Abigail, que não era só formosa, Senhor, ela era
sábia, ela era uma mulher de bom entendimento. E nós sabemos que no dia de hoje, Senhor, o bom entendimento faz toda a diferença. E eu sei que através de Cristo Jesus, sendo usada pelo Espírito Santo, podemos, Senhor, buscar esse entendimento. A tua palavra diz, Senhor, que nós podemos até não ter sabedoria, mas se nós te pedirmos, o Senhor dá. Então, na tarde desse dia, Senhor, tu venha encontrar um coração que tem te pedido sabedoria para depositar essa sabedoria que vai agregar a diferença na vida dessas mulheres, na minha vida, na vida da Thalita. Continua conduzindo os nossos relacionamentos, porque, Senhor, nossos relacionamentos pertencem a Ti. E eu sei que através, Senhor, de nos relacionar contigo, o Senhor tem guardado todos os nossos relacionamentos, seja ele qualquer que for. Toma, Pai, os nossos relacionamentos familiares, de pai, de mãe, Senhor, de irmãos, continua nos abençoando, nos fortalecendo. Senhor, traz respeito a cada um dentro desse relacionamento. Senhor, eu te peço nessa hora, Pai, Deus, eu sei que existe palavra, a tua palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu te peço, Espírito Santo, conduza quando não for lícito, quando não me convém, quando não me convier falar aquilo que vai, Senhor, tão somente entristecer o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, a minha prima, a minha tia. Senhor, nos ensina a ter uma palavra que edifica todo o tempo. A ter uma palavra, Senhor, que levanta todo o tempo. A ter uma palavra que traz vida. Como eu disse na tarde desse dia, tu foi encontrar dizendo que era necessário a mulher samaritana para levar uma palavra de vida, mesmo ela sendo confrontada, mesmo, Senhor, ela ouvindo aquilo, Pai, que ela não queria ouvir, mesmo ela sendo lembrada, Senhor, que ela estava fazendo algo que não deveria fazer, mas foi uma palavra em amor, uma palavra que trouxe libertação na vida desta mulher. Então, que nós possamos todo o tempo ser esse canal. Eu te peço, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa nesse tempo de ignorância que tivemos. E falamos algo que não éramos para falar. Nos perdoa, Senhor, na culpa que temos, Senhor, de falar áspero com aqueles que não deveríamos falar, Senhor. Deus, quantas das vezes, né, porque é verdade que nós deveremos falar num determinado tempo, ensina-nos a esperar o tempo determinado para até a verdade ser dita. O Espírito Santo continua a nos conduzir. Como a proposta desses dias, através da missionária, tu tem feito, nos ajuda a ser transformado. E como é desafiador passar por transformação. Como é desafiador estar dentro do teu propósito. Como eu disse, tu mandou os teus discípulos entrar no barco, passar por outro, porque tu já tinha um propósito de libertar aquele endemoniado gadareno. Aquele homem, Senhor, que na vista da sociedade não tinha mais jeito. Mas para o Senhor e os seus discípulos alcançar essa libertação, passaram por uma tempestade. Que a gente possa, sim, Senhor, passar por tempestade, se for preciso, mas para alcançar gadaremos e ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Que a nossa vida esteja à tua disposição para sermos transformados e levar transformação no nome poderoso de Jesus. É o que eu te oro, é o que eu te peço, crendo na vitória até a vinda de Cristo. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, que maravilha. Amém. Obrigada mais uma pastora. Amém. Sempre. Eu creio que em breve teremos um evento aí presencial para o pastor estar conosco. Amém. Amém. Todos que estão aqui, todos que vieram nos prestigiar.
Que Deus Deus abençoe. Um Deus abraço. Você que abençoe. chegou agora, a live vai ficar salva. E eu vou depois jogar lá no canal do YouTube. Então, vocês podem compartilhar. Fiquem em paz. Amém. Amo vocês. Amém. Um beijo a todos. Beijo. Um beijo para a família. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.